vem para com Paulo, e Paulo agora segue a sua trajetória para Roma. Por quê? Porque foi necessário que Paulo fosse até Roma. O propósito talvez fosse de morte, mas Deus queria que Paulo fosse para Roma, porque lá em Roma também precisava pregar o evangelho. Pastor, eu ainda não entendi. Então eu quero dizer algo para você. Mesmo que esteja vindo alguma coisa ruim contra a tua vida por causa do evangelho, eu quero dizer algo para você. Não se preocupa, Deus vai na tua frente te protegendo, fazendo coisas grandes na tua vida. Aleluia. O apóstolo Paulo agora está sobre o navio agora é conduzido. Paulo agora relata toda a trajetória. Ele começa a dizer que os ventos começam a bater, eles param em determinado lugar, aquele lugar vai jogando para outro lugar. E Paulo agora orienta o povo dizendo: vamos ficar aqui. Mas eles não dão ouvido a Paulo, eles saem de viagem. Aí a minha Bíblia começa a dizer que nesta viagem que eles estão seguindo, que nesta viagem que eles estão indo, a Bíblia começa a dizer que agora veio grande tempestade. E quando os vendavais começavam a açoitar aquela embarcação, começava a açoitar aquele barco onde eles estavam. É interessante que o apóstolo Paulo começa a dizer que passando um dia, passando 2 dias, passando 3 dias, e passando o 4º dia, ele começa a dizer: nós não vimos nem sol, nem estrela. Por quê? Porque era tão grande a tempestade, o tempo estava fechado e eles estavam preocupados. Aí Paulo começa a dizer: ao terminar o jejum, que jejum é esse? É o jejum do Yom Kippur. Já tinha terminado o jejum do Yom Kippur, e Paulo agora orienta esse povo. Mas a minha Bíblia começa a dizer que Paulo, estando em oração, Deus apresenta um anjo na vida de Paulo. Começa a orientar a Paulo, dizendo: ninguém vai morrer por causa de você está nesse barco. Levanta a tua mão para me profetizar sobre a tua vida. Deus está dizendo: ninguém da tua família vai morrer porque você está no barco. Tem alguém que crê nessa palavra? Abre a boca para glorificar. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele tem a revelação do anjo, ele começa agora a falar para as pessoas. Ele começa a dizer algo que eu estava lendo hoje e me chamou a atenção. Enquanto a Paulo ali está trazendo o relato, ele começa a dizer: o anjo do Senhor me apareceu, no qual eu sirvo. Observa, nós observando, se nós passarmos despercebido, nós vamos apenas olhar e perceber que é um anjo qualquer, sim ou não? Nós vamos olhar assim, apenas um anjo. Só que eu comecei a olhar os detalhes. A Bíblia, quando menciona o anjo do Senhor, ela está fazendo uma referência a Jesus. Aí, é tão interessante que o apóstolo Paulo está dizendo: o anjo do Senhor, no qual Paulo serve a anjo. Paulo serve ao anjo dos anjos. Paulo serve ao anjo do Senhor, que se chama. Aí eu comecei a entender que quem foi